Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia! Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria. Quero já cumprimentar a todos que vão estar participando, ouvindo esta live, as mulheres que estão em casa, arrumando sua louça, a hora do almoço, cozinhando, até mesmo no tanque, lavando a roupa, aos caminhoneiros nas estradas, você que está se preparando para pegar o seu serviço hoje cedo, e para o trabalho. Que as bênçãos, as ricas bênçãos de nosso bom Deus possa cobrir todo você, todo o seu ser, regando o Senhor de muita luz, de muita graça nesse dia. Então é um dia, mais um dia que está nascendo. Deus está nos presenteando com o dom da vida. Louvemos a Deus pelo nosso dom da vida. Muitos hoje já não vão poder abrir os olhos, Muitos hoje estão partindo ou partiram ontem. Então a gente tem essa graça de permanecer aqui, dar graças a Deus, porque é mais uma chance para entrar no céu, é mais uma oportunidade de Deus na nossa vida de acertar, de fazer as coisas certas. Então a gente sempre vai estar falando sobre a conversão, porque acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos, nós católicos, acreditamos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Bem contrário daqueles que acreditam na encarnação, porque a encarnação, a pessoa morre, vai voltar no corpo de outro. Nós não cremos nessas coisas, nós cremos que através da fé, do temor em Jesus Cristo, através da obediência aos pais, aos mandamentos de nosso bom Deus, nós iremos ressuscitar em Cristo. Nós iremos receber o Espírito Santo, a qual já recebemos no batismo, já confirmamos na crisma, e aqueles que já receberam na imposição das mãos, aquele fogo reacendeu, essa chama viva, onde a vida começa a ter um novo sentido. Esse batismo do fogo é o mesmo que se dá quando a pessoa ela decide morrer para este mundo, para viver uma vida espiritual. Então é um batismo muito poderoso. E olha, gente, tem muita gente que serve a Deus, que estão na igreja, muitos consagrados até mesmo, pessoas lá do altar, que ainda não recebeu essa unção, esse fogo abrasador, e que precisa receber. Não recebeu por quê? Porque ainda não acredita no Espírito Santo, ainda duvida daqueles que crêem, daqueles que oram, daqueles que jejuam, daqueles que recebe os dons espirituais, eles não acreditam na questão dos dons, e ainda muitos pregam com uma ação inversa. Então isso é muito triste, isso é lamentável, porque já faz tantas coisas maravilhosas, já anuncia tão bem. Imagina, com esse experimento, esse renovo do céu, esse batismo grandioso. Interessante, eu já entrar
falando do Espírito Santo, falando desse fogo, dessa chama viva. Eu acredito que é porque você, do outro lado, já passou por uma experiência semelhante e Deus está te cutucando para você não parar, né? E você que ainda não passou por essa experiência, comece no seu quarto, né? Esse momento com o Espírito Santo. É preciso tirar um tempinho para o nosso Deus Espírito Santo, para você receber essa unção, esse renovo, né? Essa presença dele na sua vida. Gente, é maravilhoso. Por isso que muitos aí, olha, pegam, tomam a palavra, vão se preparar na formação ainda mais aplicada para percorrer o mundo afora, porque é coragem. O Espírito Santo investe na pessoa, a pessoa não tem medo, ela é capaz de mover, sabe, a terra e céus para levar a palavra, para anunciar o reino. E olha, é a coisa mais maravilhosa, porque onde passa, derrama tantas graças, né? A cidade que recebe um ungido desse e acredita nesse ungido, ela é presenteada com muitas curas, com muitos milagres, né? A gente hoje em dia não vê tanto, por quê? Porque não estão acreditando, o povo está perdendo a fé, tantas barbaridades que está acontecendo, né, com muitos que estão lá no altar, que as pessoas não estão mais acreditando em milagres. Então, assim, poucos são aqueles que crê. Mas se crermos de todo o nosso coração, nós veremos coisas grandiosas. Jesus já nos disse, né, que veremos coisas ainda maiores e poderemos fazer até maiores das que ele fez, porque ele deixou o seu Espírito Santo dar continuidade à sua obra. Jesus confiou, né, nos seus escolhidos e os ungiu. Então isso é muito lindo, isso é edificante. Eu só sei dizer que enquanto isso tem muita gente brincando, gente no altar, achando que as coisas é da forma que eles pensam e que pregam, e não é. As coisas, ela é totalmente diferente, e eu acredito que vão se surpreender muito ainda com a verdade quando ela chegar, e tomara a Deus que chegue, né, enquanto está vivo, porque a gente aqui persistimos pela conversão, né? Eu já andei em várias comunidades onde muitos falam de Nossa Senhora e fala bonito e clamam, e aí Nossa Senhora vai e prepara um servo, né? E o servo está dando sinais de que Maria vai dar mensagens, e aí quando o Espírito Santo vem falar, ninguém acredita. Cadê aquela fé? Né? Não invocou-se tanto. O mesmo acontece com o Espírito Santo, e clama e faz e se prepara. Aí quando Deus vai preparando ali um servo para profetizar, para falar em nome dele, e aquele servo é tomado da unção de Deus, você vê que quando vai falar, chega, queima. O nosso estômago queima, o nosso coração ferve, a gente sente que é Deus que está ali querendo usar, e daí ninguém acredita. Ninguém anota nada, ninguém leva a sério. Olha, tá desse jeito. Mas vamos orar para que as coisas possam mudar, para que o nosso Deus seja respeitado, seja somente e unicamente adorado, e que nós possamos viver intensamente este amor, essa unidade espiritual, fazendo o bem, né? Agindo da forma que agrada ao nosso Deus, tanto no falar, no vestir, no agir. Isso edifica a nossa vida. E olha, nós estamos aprendendo isso com quem? Com José, não é mesmo? Vê como é diferente o filho que é da obediência, o filho que obedece os pais. O filho que obedece os pais, eu torno a dizer, ele tem muita facilidade para obedecer a Deus, para obedecer os mandamentos de Deus, para seguir certinho aquilo que Deus coloca no seu coração. Ele cuida
em tudo que vai fazer, no falar, no seu agir, porque as suas palavras, ele não quer magoar a Deus. Então, ele sim pode ser magoado, mas o seu Deus, o único Deus verdadeiro de todos nós, não pode ser ferido. Então, ele se lança para defender seu Deus, né, o nosso único Deus, Deus verdadeiro. E José vai demonstrando toda essa sabedoria. E José, ele sofre, mas o seu sofrimento é tido como uma recompensa grandiosa. Tudo aquilo que ele passou, ele entende que Deus tirou um bem muito grande na vida dele, para ajudar muitas pessoas, salvar muitas almas, muitas vidas, para guardar a vida da sua família. E isso o faz com que ele se sente realizado, né? Um filho que completou aqui a sua passagem debaixo do olhar de Deus, da vontade de Deus. Olha, gente, como é maravilhoso chegar o dia de partir e você ter aquela sensação de missão cumprida, né? Eu cumpri minha missão que Deus me confiou. Não é mesmo? Então você que está assistindo do outro lado, se você se sente perdido, a gente pede a você a voltar-se para a palavra de Deus, a entrar nessa comunhão, a procurar uma comunidade próxima da sua casa, porque a comunidade nos ajuda com conselhos, né, procurando as pessoas certas, a começar a buscar endireitar os seus caminhos na presença do Todo-Poderoso. Silvana, mas eu comecei tudo errado, né? Tá tudo complicado na minha vida e hoje eu me sinto perdido. Enquanto se vive, filho, filha, há chances. Enquanto estamos aqui respirando, estamos passando por esse processo do aperfeiçoamento, há chances de fazer o certo, né? Onde está errado, né? Onde você errou? É no casamento, né? A igreja está de portas abertas, procura um pároco, procura a sua comunidade, vai conversar, saber quais passos você deve tomar. A gente só pede que você não cruze os braços, que você já comece a buscar na sua vida essa caminhada com Cristo, essa caminhada de salvação, né? Porque é para o nosso próprio bem. Já pensou morrer no estado de pecado, de desobediência? Gente, até a questão das leis, a gente pensa que é coisa simples, mas não é. No reino espiritual é nos cobrado todas as ações da nossa vida. Até mesmo se a lei lhe cobra para você andar numa velocidade e você estiver em outra, se você morrer nesse estado, você morreu em pecado, você vai ficar lá no purgatório até ser purificado um determinado tempo da nossa vida para reparar esses erros que cometemos. Então, leis com leis não se brincam, né? Então, vamos buscar a praticar, a fazer o certo. Ah, Silvana, mas eu devo demais. Minha vida está numa escuridão que eu devo muito. Eu não tenho condições de pagar. Vai colocar-se na presença de Deus, porque nós cremos em milagre. De repente, né? Você se colocando, fazendo aquilo que o Espírito Santo te pede, Deus vai abrindo portas na sua vida, né? Deus vai derramando graças. E quantas pessoas Deus tocou no coração em que devia ser horrores, e o patrão chegou e falou: olha, eu vou perdoar a sua dívida, né? Se você quiser me dar alguma coisa, a gente fica por isso e tal, mas coloque-se na presença de Deus. Sabe por que eu digo? Porque Deus é dono de todos os corações. Então, se você for justa para com Deus, Deus vai tocar nesse coração. Se você falar a verdade, viver essa verdade na presença diante dos olhos de Deus, que sonda os teus passos, Deus vai tocar no outro coração. Não vou dizer que Ele vai perdoar a sua conta, mas talvez vai te dar um serviço, vai negociar. Tantas são as portas que vão surgir para você quitar essa dívida,
Então tenha fé, tenha esperança. Eu mesma creio em milagres. Eu já vi muitos milagres acontecer, né? Pessoas testemunhar, já aconteceu também na minha vida, de Deus derramar graças, bênçãos grandiosas e aquele dinheiro aparecer na conta. Já aconteceu, eu já vi muitas pessoas que estavam de joelhos e Deus fazer a obra. De pessoas perdoar as dívidas, já ouvi vários testemunhos. Então a gente crê no poder de Deus. Então vamos fazer com que a nossa vida agrade a Deus. Muitos vivem ao contrário, agradando homens, agradando mulheres, homens agradando, querendo agradar mulheres, está errado. Nós precisamos agradar a nosso Deus. É a Ele que importa, porque é Ele que vai a nos ajudar nos momentos de dificuldade. É Ele que vai abrir as portas quando nos fecharem, baterem na nossa cara. Então é de Deus que nós precisamos. Ele é o único que pode nos ajudar. É o único que pode lhe ajudar. Então venha a Ele, tá? E venha por meio da palavra. Hoje é campanha, gente. Hoje é o último dia da nossa campanha de oração. Hoje chegamos no capítulo 50 de Gênesis. Nossa, como passou rápido, né? 50 dias, bem dizendo, marchando, né? Levantando cedinho, levanto 1 hora mais cedo, para a gente fazer as nossas orações, para depois estar aqui, nos preparar também bem espiritualmente. E dizer a vocês que, olha, eu já estou com saudades. Eu vou estar voltando, né, em breve. Vou primeiro me preparar e aí depois a gente combina um horário, tá bom? Pra gente dar continuidade, porque agora vai ser o livro de Êxodo. Né? E esse livro é uma riqueza grandiosa. Então é muito bom estar aqui. Eu acredito que já deu tempo você ir lá, pegar a sua Bíblia, né, pra gente dar sequência. E hoje a gente vai ouvir, né, uma história linda, uma vida na presença de Deus, onde grandes homens vão descansar agora em Deus, porque cumpriram a sua missão. Amém? Então vamos lá, vamos dar início. Gênesis 50, nós vamos do versículo 1 até o versículo 26. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram-no durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: se achei graças aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó que meu pai me fez jurar-lhe: eu vou morrer, disse-me ele, tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar o meu pai. Depois eu voltarei. O faraó respondeu: vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Todos os servos do faraó, os anciões de sua casa e todos os anciões do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram-na na terra de Gesem. Somente os seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois, carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Artade,
além do Jordão, disseram uma grande e solene lamentação. Voltando atrás, né? Eu lhe disseram, mas fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Arate, o povo daquela terra disse: grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel Misraim, dado a esse lugar que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Maquipela, que Abraão tinha comprado, juntamente com propriedade de Efrão, o Hiteu, de fronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Fim da vida de José. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhes fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime, aquele que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. E José lhes disse-lhes: não temais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontecesse hoje, com que se conservasse a vida de um grande povo. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Essa palavra que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração igualmente. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos, foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos acolher no nosso coração essa palavra do Senhor, né? Graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus venha iluminar nossos olhos, tirando as cegueiras, né, espirituais, que venha tirar também o véu do nosso coração, que impede a sensibilidade de sentir o agir do Espírito Santo. Nós precisamos muito de Deus,
caminhar com o Espírito Santo, sermos guiados por Ele. Então, que o Espírito Santo nessa manhã possa abençoar você que está assistindo esta live, interceder por você, que Deus possa curar as feridas que estão abertas, que Deus possa libertar de todos os pensamentos negativos, derramando em você, na sua vida, salvação. É nosso desejo, né? Nós rogamos a Deus, rogamos também a Mãe de Deus, enviada pelo Pai para nos ajudar em momentos difíceis, para que ela te proteja, você que está desprotegido espiritualmente. Nós estamos cada dia, né, há um grande perigo, há um risco grandioso de contaminar-se, de transformar, né, a nossa vida, talvez em vez de um agir agradável a Deus, um agir diferente por causa dos levantes, né, dos grandiosos levantes do inimigo. Então a gente roga a Santíssima Virgem Maria para hoje, neste dia, vir nos cobrir com o seu manto protetor, nos proteger, cobrir de toda essa despreparação, de todo esse perigo, né, que há o nosso corpo espiritual. Então, que através da intercessão da Santa Virgem Maria, da Santíssima Virgem Maria, possamos todos nós estarmos revestidos da graça, né, da luz de Deus, e que o inimigo possa fugir, o inimigo nem se aproxime, né, que ele veja que estamos guardados e possa até desistir do que ia fazer. Nós até cancelamos em nome de Jesus todo o mal, toda obra maligna, no poder do sangue do nosso Deus, né? Que o nosso sangue, o sangue de Deus, perdão, o sangue do nosso Deus e a cruz de Cristo venha nos salvar nesse dia, venha nos proteger o Senhor, venha derramar livramentos. Tantas pessoas, né, correndo risco de vida, às vezes brincam muito com a vida, ela é séria. Então nós clamamos a intercessão também da Santíssima Virgem Maria, para que Deus possa guardar esses filhos e filhas, onde quer que estejam, né, os que correm risco, perigos no dia de hoje, as crianças também, Deus possa guardar, os enfermos, Deus possa enviar os anjos para visitar, por meio desta palavra, por meio também da nossa fé, da oração e da vida dos santos mártires, né, que passaram neste mundo, que deram a sua vida pela igreja verdadeira de Jesus. Nós ofertamos todos esses sacrifícios em reparação dos pecados, para o resgate das almas também, que Nossa Senhora tem nos confiado, que nosso bom Deus tem nos confiado. Essas almas, elas não venham se perder, mas elas venham se encontrar no dia de hoje. Abençoe, Senhor, nosso bom Deus, abençoe, derrame, meu Deus, as vossas graças, a vossa bênção grandiosa e poderosa, no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, é que nos redimimos diante do Senhor e rogamos a Ti. Amém. Então vamos agora para um entendimento de tudo aquilo que foi lido, embora assim está tão bem explicado, né? A interpretação está no alcance de todos, são palavras que possamos compreender, né? Então é maravilhoso esse estudo. E onde a gente está passemos para um conhecimento de uma linda história de salvação, de libertação, de perdão. Jacó, ele tinha morrido já, né, na leitura. E José, a palavra vai dizer que ele chorou muito. Ele chorou, ele abraçou seu pai ali em lágrimas, e ele ficou ali um longo tempo se despedindo do seu pai, porque sabe ele, né, o grande pai que ele teve, e ainda no percurso da sua vida, né, da sua adolescência, ele não pôde estar com o pai. Só na infância,
pré-adolescência e no começo da sua adolescência também. Depois ele foi vendido, depois, né, ele casou-se, teve filhos, e só então que ele volta a rever seu pai depois de muitos anos, muitos longos anos. Então ali ele expressa toda essa saudade, todo esse amor, esse carinho, esse respeito que ele tinha e teve pelo seu pai, porque enquanto ele viveu, ele lembrou do seu pai, ele respeitou o seu pai. Então ele foi agora, a palavra vai dizer que ele vai ter com o faraó, né, para informar que o pai queria, né, o pai fez ele fazer até um juramento, porque o pai disse a ele que não queria ser enterrado ali no Egito, ele queria sim ser enterrado lá na sua terrinha, em Maquipela, bem de frente com Mambré, em Canaã. Então, o lugar que Jacó já tinha, né, comprado ali dos Iteus, uma propriedade para construir ali a sua sepultura. E lá em Mambré, que era chamada assim, Carvalhos de Mambré, lembra no começo lá na leitura? Então ele vai, comunica ao faraó e parte, né, dali. Lembrando também que esse lugar que Jacó comprou para enterrar seus familiares, e vem ali todos os patriarcas, né, já da geração, desde Abraão, e Isaac, agora vai ser enterrado Jacó. Esse lugar, na verdade, quem compra é Abraão desde o início, né? Então, foi passado de geração por geração, só que ele toma como dele, porque é dele, é da geração dele, então já é um local destinado, né, para a sepultura de todos o povo de Deus, ali da descendência, né, de Jacó. Só que, porém, gente, Raquel, vocês lembram? Raquel, a mulher que Jacó muito amou, trabalhou muito para tê-la, né? Casar com Raquel, ela que lhe deu 2 filhos, José e Benjamim, ela não foi enterrada ali. Os seus ossos, a sua sepultura não foi enterrada junto com os familiares, né, conforme descreve a Bíblia, mas ela foi enterrada em Belém. Belém, o lugar onde depois Maria e José vai dar a luz a Jesus, ao menino Jesus. Então, olha bem, a caravana então segue, né, para o cortejo desse enterro. Gente, e era multidão de gente, vocês viram na leitura? Era muita gente mesmo que seguiu esse velório até Canaã, lugar, né, que eles iam enterrar Jacó, na cidade de Jacó. Então foi muita gente. Então, bem no meio do caminho, eles estavam indo para o outro lado ali do Jordão, quase perto do Jordão. Eles pararam, né? Vai falar que eles pararam para fazer as orações. E essas orações, gente, esse choro que eles tiveram ali, essas lamentações pela morte de Jacó, duraram 7 dias. E o povo até se assustou, falou, meu Deus, que choro desse povo, né, dos egípcios, como eles estão chorando a morte de Jacó, né? Que lamentações grandiosas era esse enterro de Jacó, porque 7 dias ali, gente, chorando sem parar, né? Então, por esse motivo, aquele lugar foi dado o nome de Abel Mesrarém, que significa pranto dos egípcios. Lembrando, gente, também que tinha egípcios no meio, né? Porque José viveu ali, José era muito considerado, então muitos egípcios foram junto. Só que a família de José não era egípcias. Só que como vinha do Egito, eles falaram, olha, os egípcios estão vindo, né? Fazendo um grande cortejo, quem
que, no caso, Jacó, né, que estavam trazendo para o sepultamento. Então, era muito grande essa caravana. Então, quando eles voltaram ali do funeral, que já tinha passado, né, e eles já tinham feito o enterro, já tinham chorado, os irmãos de José eles ficaram com muito medo. A palavra vai dizer que eles se assustaram, né? Ficaram desesperados. Por quê? Porque eles achavam que o seu pai era o motivo de José ter perdoado e não se vingado deles, porque bem eles sabiam o mal que eles tinham feito para José. E agora? O pai tinha falecido, tinha partido, né, desta vida para uma outra melhor, e agora eles estavam sem nenhum apoio ali, né, sem o pai para os defender. Né? Então eles temiam agora José se vingar, né? Agora estava bem fácil, se José quisesse se vingar, era a hora. Então eles ficaram com muito medo. Aí eles fizeram o quê? Eles, desesperados, conversaram entre eles, falaram, não, nós temos que falar para José, né, o que nosso pai nos pediu. Então eles foram ter com José, foram pedir perdão e usou o nome do pai, né, que o pai havia pedido antes deles morrerem, para pedir perdão para José. Ao que vai acontecer? José é muito humilde, José vai cair num profundo pranto, gente. José vai chorar muito, né? Por que José chora muito? Ali não tem por que José se vingar. José é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E José entende naquele momento que ele se arrepende, entendeu? Por isso que José chora profundamente. Porque José viu que depois da morte do pai, ele se arrepende de coração, porque eles foram de coração aos pés de José, né, aflitos, que José sentiu que eles estavam falando, né, de dentro do coração, pedindo aquele perdão para José do coração, de coração mesmo. E aí eles prostraram-se ali por terra, né? Se lançaram aos pés de José, se ofereceram até para ser escravo de José. Mas você acha que José ia querer isso, né? José até cita eles. Vocês acham que eu posso estar no lugar de Deus, né? Eu não vou fazer de vocês os meus irmãos de sangue, meus escravos. Vocês não tenham medo, vocês não precisam ficar com medo, não precisam se preocupar, porque a partir de hoje eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentá-los, eu não vou deixar faltar nada, nem para vocês, nem para os filhos de vocês. Então, José faz essa promessa para os irmãos, que agrada o coração deles, que aliviam, né? E tira aquele desespero que eles estavam sentindo. Então, você que está aí do outro lado, talvez está com o coração assim hoje, triste, né? Com muito desespero, achando que não vai, as coisas agora vai ser muito difícil, né? A gente não sabe o que se passou, mas Deus sabe o que se passou na sua vida. Deus sabe que você não teve culpa. Deus sabe que você não fez porque você queria, né? Foi questão do momento, foi bobeira, cúmplices, foi porque talvez se você não tivesse ali, não teria acontecido. Então você sabe que tinha como você ter saído fora, talvez não ter participado ou não ter ido junto. Teria como você ter evitado o que aconteceu, mas você não evitou. Então talvez você esteja se culpando muito no dia de hoje. Olha para essa história linda de José. Né? Os irmãos se arrependeram de coração. Né? Talvez seja isso que Deus está querendo de você. Que você comece a se arrepender de coração. Lá do fundo da sua alma. Repensar na sua vida, sabe? Parar num lugar assim, começar a ver a sua história. Os pontos positivos e os negativos, e começar a ter um arrependimento de tudo aquilo que você já fez, que poderia ter evitado, e dizer, né, a partir de hoje eu vou ser um novo homem, a partir de hoje eu vou ser uma nova mulher, porque eu não quero mais prejudicar ninguém,
Não quero que as pessoas sofram mais por minha causa. Me perdoa, Senhor. Eu quero me fortalecer a partir de hoje em ti. E eu já começo dizendo, o primeiro passo que você precisa dar é se perdoar, tá? Porque quando a gente se arrepende de coração, Deus nos perdoa. Acredite, Deus te perdoa, filho. Deus, Ele te ama. Não se desespere, nada está perdido. Veja essa história aqui. Deus permitiu que José fosse vendido, que José passasse pelo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, para Deus tirar um bem grandioso. Então, por causa da desobediência, por causa das ilusões, o homem ele vai só se afundando, se lançando. E talvez chegou, né, onde chegou, nessa situação, que é para que a partir desse momento agora haja uma mudança. Você já parou para pensar nisso? Talvez a outra família não queria se arrepender, não queria se prostrar aos pés de Deus. Então Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. Talvez você precisava desse choque para você se arrepender, para você aceitar esse chamado lindo que Deus tem na sua vida, né? Então, para de pensar contrário, para de querer, talvez até quando vem esses pensamentos ruins na sua mente, né? Pensamentos até de morte, de suicídio, de que tudo acabou. Repreenda isso em nome de Jesus. Daqui eu até repreendo, eu clamo ao Espírito Santo para neste momento estar intercedendo aí por você, porque Deus quer apenas o seu coração. Ele quer mostrar como é belo, como é lindo a caminhada com Ele, né? O amor que Ele tem é muito grandioso. Vai preencher todo o seu vazio. Você não vai precisar mais viver dessas dependências, desses vícios. O amor de Deus vai te preencher tanto que se você for querer até voltar novamente ao lamaçal, você não vai suportar, você não vai aceitar mais na sua vida, porque é um amor que preenche todas as lacunas que estão vazias. É um amor que substitui qualquer prazer deste mundo, qualquer ação grandiosa, né? Pode parecer um príncipe ou uma princesa vestida de ouro, você vai até rejeitar porque você não vai querer trocar este amor de Jesus por uma enganação, por uma ilusão. Então, aceite a vontade de Deus, aceite o teu chamado, aceite essa bênção. Gente, quando eu falo chamado aqui, eu não estou falando que a pessoa tem que largar tudo e virar um padre, ou largar tudo e virar uma freira. Não, não é isso. Eu estou aqui dizendo aceite o seu chamado, que se você for jovem, para você caminhar certo, né, seguir os mandamentos, ir às missas ao domingo, falar com Deus, ter o seu momento com Deus, sabe? Entrar numa comunidade, num grupo social, poder se encontrar, fazer ações de caridade, ser e fazer por onde merecer as graças do céu, trabalhar honestamente, não aceitar o erro, sabe? Podar tudo aquilo que não vem de Deus. Se você que é casado, honrar sua família, parar de trair sua esposa ou seu esposo, sabe? Endereitar os caminhos. É isso que a gente quer dizer. Ser um pai responsável. Olha, gente, o que vai ter de pais que vão prestar conta perante Deus, porque trocou a sua família, né, por prazeres, por momentos de prazeres, por amantes, né, deixou filhos, gente, perecendo. O que vão ter de pais irresponsáveis prestando conta não é brincadeira. Então hoje essa palavra vem para dizer: honra a tua família. Ah, mas a minha mulher ela é linda quando eu casei, agora engordou, olha só como é que está essa mulher, nem se cuida mais. Não fale assim da sua esposa, porque ela lhe deu filhos, e o filho às vezes, né, nem todas, mas algumas passam pelo processo da anestesia e engorda mesmo. E por que ela passou por esse processo? Porque te amou, porque acreditou que você ia estar com ela, lhe deu filhos para te honrar nessa terra perante os céus e aos homens dessa terra.
né? E por que que ela anda feia? Porque ela economiza. Ela não vive talvez em salão todos os dias, ela não compra as vestes que ela poderia comprar se ela tivesse sozinha, se ela não tivesse os filhos e não tivesse você. Ela poderia investir nela, mas hoje ela investe em você, investe nos filhos, investe na família. Eu acredito até que se chegou a tal ponto, ela se esqueceu até dela. E vocês, a família muitas vezes faz o quê? Pisam, humilham, nem notam, né, ali o sacrifício de uma mãe que se consome todos os dias, se doa todos os dias e não é valorizada. Talvez faz a comida com tanto amor e a pessoa ainda reclama, né? Talvez na sua casa seja assim, né? Onde os filhos ou até mesmo o esposo nunca elogiou uma refeição da sua esposa, nunca elogiou quando ela, né, entrou dentro de casa, está tudo limpinho, quarto cheiroso. Gente, né, vai abandonar e acha que vai ser vitorioso, vai poder se exibir porque está com uma mais bela, talvez mais jovem, e acha que vai se gloriar e não vai acontecer nada. Então é isso que a gente quer dizer aqui. Arrependa-se. Arrependa enquanto é tempo. Zele do que Deus te deu. Porque se Deus abençoou, é esse homem aí que vai conseguir te suportar na velhice, que vai conseguir te compreender, vai ser o teu parceiro, tua parceira. Então tem muita gente trocando a verdade por ilusões, por mentiras, e vão sofrer, gente. Vão sofrer pro resto da vida, porque a palavra de Deus já fala que Deus não separa aquilo que o homem não separa aquilo que Deus uniu. Então a pessoa pode viver com outra 10, 20 anos. Se Deus uniu, se foi abençoado por Deus, ele nunca vai esquecer a sua esposa, ele nunca vai esquecer os seus filhos, ele vai estar sempre com a consciência pesada, nunca vai ter paz na vida. Vai estar lá, em outra cama, com outro, né, amores, mas o seu coração está cá, tua alma está ligada cá. E você acha que não vai prestar conta? Vai prestar muito caro, porque filhos são joia preciosa e os filhos estão se perdendo por causa da falta de irresponsabilidade dos pais. Eles estão largados, estão divididos, estão confusos e o papel do pai, da mãe, é criá-los na presença de Deus, mostrando uma unidade, né, espiritual, uma família unida, que ajuda, que compartilha todas as coisas, que estende as mãos, né? Exceto alguns casos que a gente sabe que não foi unido, foi a vontade da carne, errou. E aí, às vezes, a igreja até hoje em dia dá absolvição e a pessoa vai seguir a vida tranquilo. Mas e os filhos, né? Então, hoje, o nosso sofrimento grandioso é a questão dos filhos, cuidados dessas almas. Então, é preciso orar mais, jejuar mais, né? E suplicar o perdão e a misericórdia de Deus e aguardar o tempo de Deus. Então, olha, guarda seu coração, confia no Senhor, se perdoe, tá? Hoje a mensagem de Deus para nós, nesse estudo, é o perdão, a base da salvação, a base de tudo, de uma vida saudável, de uma mente saudável, né? de uma alma alegre, é o perdão. Então, comece a se dar o perdão, comece a acreditar no agir de Deus. Se você não tem culpa, Deus vai agir. Não fique preocupado com o tempo certo, o tempo de Deus, Deus vai mostrar, né? Deus vai dar prova da sua inocência. É a coisa mais maravilhosa. E deixa que fale, deixa que briguem para lá, saia fora dessas coisas e permanece firme na caminhada, olhando para o alto, né? Que depois aqueles que estão criticando, que estão te julgando, vão passar vergonha, e muita vergonha, porque o próprio Espírito Santo vai dar testemunho de você, da sua vida nova em Deus.
Então é maravilhoso a gente, né, estar com a verdade, estar com Deus. Então veja bem aqui, né? Então eles lançaram ali aos pés de José, os irmãos vão pedir perdão. José vai dizer que não tem nada contra eles. José o ama, né? José vai cuidar. Aí, o que acontece? Aqui a palavra de Deus também vai falar que José ele vai morrer, né? Mas vai falar que José também vive bastante. E José vai adotar os seus netos como se fossem dele. Lembra que o mesmo sucedeu com Jacó, quando tomou os filhos, 2 filhos de José, colocou entre os joelhos e o tomou como filho legítimo. Então, o mesmo agora vai suceder na geração de José em relação aos seus netos. Então, José vai tomar os seus netos, vai pôr entre os joelhos, vai ali na presença dos filhos, da família de Deus, tomar como filho legítimos dele, ou seja, vai ter direito ao testamento. José que vai ser responsável por esses filhos. E depois José também, antes de morrer, ele vai pedir, né, que levem ele também para a terra prometida, né? Lá no versículo 1, José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando muito, né? Como já foi dito. Então aqui ele ordenou depois aos médicos que serviam, que embalsamasse o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gente, embalsamento aqui naquela época nos Egito, eles faziam o que era? Era transformar o corpo ali, preparar, transformando numa múmia, tá? Por isso que fala embalsamento. Então, o corpo de José, o corpo de Jacó e o corpo de José tiveram esses procedimentos. E o corpo de Jacó, né, fala que durou muito tempo para poder, que demora muito mesmo para formar em múmia, né? Então José pediu para o médico fez conforme José pedira. Então aqui na Bíblia a gente só vai ouvir falar de embalsamento, citados embalsamento, só dois corpos, né, que foram embalsamados, o de Jacó e o de José, ali no livro do Antigo Testamento. Versículo 5, que meu pai me fez jurar-lhe, eu vou morrer, disse-me ele, tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Então Jacó, ele foi embalsamado, né, e foi enterrado em Maquipela, que fica ali em Mambré, em Canaã, lugar que Abraão comprou do Iteu para fazer a sua sepultura. Na verdade, esse túmulo, quem adquiriu, né, como já foi dito, antes foi o pai, né, do seu pai, Abraão, e foi enterrado ali. Isaac também foi enterrado e agora Jacó também vai ser enterrado ali. E as mulheres também, viu, pessoal, foram enterradas ali. Menos a esposa de Jacó, que foi enterrada em Belém. Versículo 11. Vendo esse planto na eira de Atade, o povo daquela terra disse, grande pranto é esse dos egípcios, dai o nome de Abel Misraim, dado a esse lugar, né, que estava situado além do Jordão. Aqui, gente, eles estavam vindo numa caravana muito grande, com todos os egípcios, toda a família de José, embora eles fossem hebreus, né, a maior parte deles, tudo hebreu, que era a família de Jacó, mas embora eles morassem no Egito, foram conhecidos até como se fossem egípcios também ali. Estava vindo do Egito, o pessoal já citou como eles eram do Egito, né?
Então, aí o pessoal vem daquela grande caravana que vinha para o enterro, né, para o sepultamento de Jacó, diz: nossa, quão grande é essa caravana, olha o tamanho do pranto desses egípcios, porque fala que eles pararam ali, ficaram 7 dias, né, em lamentações. Então ali passou a ser chamado Abel Misraim, dado esse lugar, o nome devido é o pranto que ficou por causa do falecimento de Jacó. Então aí esse lugar recebeu este nome. Versículo 17. Que te dissemos perdão do crime que teus irmãos, antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois agora esse crime, aqueles que servem a Deus de teu pai. Ouvindo então isso, José chorou. Olha só, pessoal, aqui os irmãos de José pedem perdão. Ou seja, aqui eles arrependem de verdade. Agora caiu a ficha dele, agora o medo tomou conta, né? Então José chora porque vê que realmente seus irmãos falam do coração, falam sinceramente. E porque também José lembra, né, de tudo que ele sofreu. Aí José não vai fazer o que eles pensam, né, que José faria. Pelo contrário, José vai acolhê-los em sua casa, no seu coração, e vai prometer de cuidar toda a família, de alimentar, de não deixar eles perecer nessa terra enquanto ele viver. Versículo 22. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Aqui, 110 anos na literatura egípcia significa o quê? Que tanto os sacerdotes como os homens sábios eram os que viviam 110 anos. Ou seja, Jacó é conhecido como um homem sábio, como um sacerdote perante, né, os homens e também perante Deus. Então, por ele citar 110 anos, tem o sentido de homem sábio da época, que os homens sábios e os homens de Deus eram os que viviam muito. Versículo 23. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração igualmente. Os filhos de Maquir e filho de Manasés, vieram à luz sobre os joelhos de José. Falando aqui desses 110 anos ainda, porque viveram 110 anos, eram homens sábios, é tido, gente, porque eram homens da obediência. Né? Lembra que a gente vinha dizendo que o filho que obedece os pais, ele obedece a Deus com facilidade? Então, eles, por seguir retamente os mandamentos e a obediência, por fazer tudo para agradar a Deus, eles livram da morte, né? Aquele que peca, o preço do pecado é a morte. Então a morte vem de encontro. Mas aquele que caminha retamente no caminho do Senhor, ele vive uma vida longa. Seus anos são prolongados. Por quê? Porque ele não comete erros, gente, né? Vamos naquela festa, né? E vamos lá e tal, assim. A gente vai voltar. Possa ser que não era para ir, né? E aí acontece tantas coisas, pegam uma carona e, né? Pode ser que não volte em casa. Então, assim, tantos exemplos, né? Ou possa ser que tá solteiro e aí se apaixona por uma mulher casada, vai mexer, o homem vai se vingar. Então, assim, seguindo os mandamentos, vai, claro, viver-se muitos anos de vida. Então, 110 anos é para um homem sábio, uma mulher sábia, que vive a palavra de Deus, que segue os mandamentos,
que se desvia do mau caminho. Então esse é para aqueles que é tido como homens sábios, então sacerdotes, né, do Senhor. Nós somos profetas, reis, sacerdotes de Deus. Ele viu, né, aqui os bisnetos. A palavra de Deus vai dizer que José conheceu seus bisnetos, viu até a terceira geração, ou seja, ele viu os filhos de Manassés e também os seus netos, que são os filhos dos filhos de Manassés. Manassés e de Efraim, né, que eram os dois filhos de José. Então, que maravilhoso, né? Ele viveu a ponto de conhecer os seus netos, uma ditosa velhice. Ele pega ali, gente, tá falando também que ele vai pegar os filhos, os seus netos, que são os filhos de Efraim e Manassés, ele vai colocar entre os seus joelhos, gesto de adoção naquela época. Então, ele, para dizer, esse daqui agora, a partir de hoje, é meu filho, ele colocava entre os joelhos. Então, ali se tornava como se fosse filho de sangue dele mesmo. Já era de sangue, né? Porque eram os netos, mas era como fosse filhos dele e da sua esposa. Ele tomava para si, ele fazia aquela doação, né? E ali os netos vão ter direito das repartidas dos bens, assim como os filhos. Então, ele toma os filhos. O mesmo aconteceu também com os filhos, com os seus pais, na verdade, né? Que Efraim e Manassés, filhos de José, é verdade, Efraim e Manassés são colocados no joelho de Jacó e eles são também tomados como filhos da herança, né? De Jacó, filhos herdeiros de Jacó. Versículo 25. E José fez que os filhos de Israel jurassem: quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. E José morreu com a idade de 100. José morreu com a idade de 110 anos. Deixa eu ver, 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago no Egito. Então veja bem, os israelitas, eles vão ficar agora no Egito, né? A gente vai para o livro de Êxodo mais para frente e a gente vai ver. Eles vão ficar por muito tempo ali no Egito. Esse faraó, ele vai morrer. Gente, esse faraó praticamente é uma bênção. Ele faz tudo que José pede. José conseguiu conquistar o coração desse faraó. Nossa, Deus deu esse coração do faraó a José. Deus entrou no coração, que é o homem bondoso, né? Só que depois que ele falecer, vai vir um outro. Meu Deus do céu. Só Deus na causa. Esse outro Deus vai endurecer o coração dele. Aí esse povo de José, gente, mas vai sofrer. Vão penar na mão desse homem. E tem consequências, lembra daquela falha lá de José acabar pegando terra, pegando gado, tinha acabado o dinheiro, né, na seca, e José tomou tudo. José tirou todos os direitos dele, deixou todos como escravo do faraó. E isso vai vir um sofrimento por causa desses erros, que aí todos vão pagar. Então, vai ser muito doído, né, e muito duro para eles também. Olha o que vai acontecer aqui. Eles serão escravizados e sofrerão muito no Egito. Aí vai chegar um tempo que aí vocês vão começar até entender bem melhor, porque é o tempo de Moisés. Lembra de Moisés lá na sarça ardente, que Deus vai chamar? Então, Deus vai chamar Moisés, vai levantar Moisés justamente para libertar esse povo depois. É o povo de José, de Jacó, que está lá sofrendo. O povo de Deus, o povo dele, que está nas mãos desse faraó sem coração. Porque eu acho que de pedra já tinha até, sei lá, o homem era ruim demais.
Mas até lá, gente, esse povo vai sofrer tanto, vai ter que esperar esse dia, né? E quando José então diz: quando vocês foram visitados por Deus e sair daqui, vocês levarão os meus ossos com vocês para sepultar em Canaã, nas terras de meus pais. José está se referindo, gente, a essa época que Deus vai visitar Moisés. E Moisés vai tirar o povo de Deus ali do Egito. Então é nesse tempo agora de Moisés, né, que já vai ser uma outra história, começar uma outra história, que Deus visita e aí eles vão sair de lá. Aí José está falando, então quando Deus visitar vocês, não esqueça meus ossos aqui, por favor, me tire desse lugar. É mais ou menos isso, né? José tinha toda a razão. E como profeta de Deus, ele tinha já conhecimento. Vocês veem, gente, como quer caminhar com o Espírito Santo de Deus? Deus já tinha revelado para ele que ia chegar esse dia. E aí ele já estava orientando. E olha que isso demorou, hein? Porque, gente, isso demorou. Mas passou tempo para chegar, né, esse dia da libertação. Aí isso vai acontecer, eles serão conduzidos por Deus através de Moisés, e ao sair do Egito, os hebreus vão lá, pegar os ossos de José, né? Na verdade, ele está embalsamado, vão pegar o corpo de José para ser sepultado junto dos seus pais, em Siquém, lá na terra de Canaã. Então José foi embalsamado e mumificado, colocado num sarcófago no Egito. Gente, sarcófago aqui quer dizer que ele foi embalsamado, né, ali como múmia, que demorou bastante para o médico fazer essa embalsamação, e ele foi colocado num sarcófago, que quer dizer colocado numa arca, ou seja, para lembrar a arca da aliança que Deus fez com o povo de Deus, né? Com o povo escolhido. Aqui, gente, o mal, só para a gente refletir essa mensagem da palavra de hoje. O mal que acontece na nossa vida, na vida dos filhos, todo filhinho, né, de Deus, muitas das vezes, quando a gente confia e caminha no Senhor e a gente se arrepende, Deus tira desse mal um bem enorme. É uma oportunidade que Deus está dando. Olha, coloque isso na sua cabeça, você que está me ouvindo aí do outro lado. Tudo que passou, né, tudo que ocorreu, que a gente vê que maldade, Deus vai tirar. Ou Deus já tem tirado de toda essa maldade. Deus vai fazer um bem grandioso para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a salvação de todos. Basta a gente confiar em Deus, basta a gente se arrepender do mal que fizemos, ou, enfim, perdoar o mal que nos fizeram, né? Sem ficar culpando, sem ficar julgando, né? Então, assim, assumir a nossa vida perante o Senhor, seja honesto, ou seja, tendo feito alguma coisa ou não, assumir que errou, se arrepender ou pedir perdão na presença de Deus e caminhar na presença de Deus como levando igual José levou. Deus está permitindo, porque Deus vai fazer um bem muito grande lá na frente, né? Então eu confio em Deus e aceite a vontade do Senhor. Aceita o novo que Deus tem hoje para a sua vida, tá? Deus está entregando nas suas mãos essa bênção. Receba você aí do outro lado. Então, o que é preciso? É preciso somente que a gente reconheça os erros, que a gente peça perdão a Deus, para deixar o Espírito Santo fazer essa transformação de uma vida na graça, uma vida na presença de Deus, uma vida onde a gente vai servir as pessoas, servir o nosso próximo por amor a Deus, né? E assumir as bênçãos que Deus nos deu, assumir os nossos filhos,
a nossa família, você que é casada, assumir o seu esposo, você que é casada, né? Assumir o seu esposo, então com amor, aceitar a vontade de Deus, acreditar que vai haver sim mudança, que vai haver transformação, né? Às vezes você pode falar, ah, mas o meu marido, Silvana, é um homem tão ruim, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse homem. Mas olha, se Deus colocou você, vamos dizer assim, se Deus colocou você na vida dele, é porque Deus quer endireitar, né? Deus sempre coloca o trigo junto com o joio para ver se conserta o joio. Porque a mulher, ela tem essa graça de encher a casa, né? De transformar essa casa numa bênção. A mulher, ela tem o poder de edificar o seu lar. Já pensou se fosse colocado joio com joio? Meu Deus, talvez nem estaria mais aqui. Já estaria na eternidade sofrendo muito. Então Deus, ele dá oportunidades. E se for permitido a você tamanha cruz, é porque não é outra não, é você que vai dar conta. Só peça força a Deus, sabedoria, vai agradecendo a Deus cada evolução que você for tendo, né, na vida dessa pessoa que vai mudando, vai louvando, para de reclamar. Quanto mais reclama, mais pior fica. Então, a partir de hoje, só começa a ver os pontos positivos, mesmo que não tenha. Mas, de repente, tem lá um cabelo, né, às vezes é careca, mas aí você vai achar alguma outra qualidade. E aí você vai, ai, Senhor, obrigado, esse homem é assim, oh, meu Deus, louvado seja Deus, que o Senhor possa abençoar, multiplicar esse dom. E aí vai louvando a Deus, vai enxergando as qualidades. Porque se você for vendo só os defeitos, daqui a pouco você não vai ver a imagem de Cristo. Você vai ver um demônio na sua frente. Aí danou tudo, aí complica de vez, né? Porque aí vai chegar, você já vai ver aquele bicho na sua frente, você vai ficar irada, vai perder o seu dia já não vai ser produtivo, vai passar o dia com o coração inflamado. Então, olha as qualidades, mesmo se não tiver, vai buscando, vai, às vezes ali tem tantos defeitos, mas há de ter alguma qualidade. Aí você vê essa qualidade, vai louvando a Deus, né? E vai enchendo seu coração de admiração. Quando pensar que não, já transformou o homem, né? Já transformou essa mulher, em nome de Jesus. Que Deus te dê muita luz, muita força, tá? E nós vamos ficando hoje por aqui. Um forte abraço. Louvado seja Deus por esse estudo, né? Eita, que vitória! Gente, hoje é um encerramento, né? Aleluia, Senhor, porque vencemos. E você que fez de todo o seu coração, aguarde as bênçãos no Senhor. A gente já tem muitas aí para dar, mas já vai ficar por uma outra live para dar os testemunhos, porque são muitos. E eu fico feliz porque não só a gente tem muitas graças, mas muitos que nos acompanham também têm deixado mensagem, né? Das ricas bênçãos. Então, que esse dia seja abençoado, né, pelas mãos do Todo-Poderoso, do nosso Deus verdadeiro, e que você possa elevar-se, né, o teu olhar para o alto, a tua voz para o alto, para louvar a Deus nesse dia pelas inúmeras vitórias que Deus tem lhe proporcionado, tá bem? Fiquem todos na santa paz, nessa grandiosa alegria e comunhão com o Espírito Santo, e até a próxima campanha, né? Depois eu aviso aqui vocês, tá bom? Para vocês acompanhar. Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais, gente!